Nesse sentimento de tudo aquilo que nós vivenciamos ontem, eu quero lhe desafiar hoje à noite a continuarmos pensando na Igreja de Jesus como sendo essa expressão da missão de Deus, de um Deus que tem um projeto e que nos convida a vivenciar, experimentar e participar desse projeto que pertence a Ele. Para isso, eu quero que você abra lá em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Nós vamos ler os versos, do verso 4 ao verso 6. Êxodo, do 4 ao 6. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei. Capítulo 19, eu falei 18 e 19. Capítulo 19 de Êxodo. Capítulo 19, verso 4. Passa um capítulo e chega lá. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto darem a minha aliança. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Essa é a palavra do Senhor Yahvé a Moisés, dando instrução de como ele deve falar ao povo. Semana passada, nós analisamos a ética da missão na eleição de Israel em Gênesis 18 e 19, por isso que eu acabei me lembrando do capítulo 18 aqui. Mas agora, nós vamos seguir para analisar esta ética na perspectiva da redenção. É muito importante que na nossa formação, na nossa identidade, na formação da nossa identidade enquanto crentes, enquanto pertencentes ao povo de Deus, fique muito claro para nós qual é a razão pela qual nós estamos aqui. Fique muito definido para nós porque, de alguma maneira, nós podemos dizer que fomos alcançados e escolhidos por Jesus, por Deus. E por que vivemos essa experiência de fé? Qual o significado, qual o sentido disso? Qual a importância disso para nós, para as nossas vidas? Nós já sabemos que Deus tem um chamado universal e particular, tendo Israel como paradigma, como modelo. Então, mesmo quando eu estou lendo o Antigo Testamento e identifico que no processo de revelação de Deus, o que Deus está querendo comunicar por meio da sua palavra, mesmo olhando e vendo toda a construção, as histórias, as particularidades de cada história,
como os autores de Gênesis até Malaquias, como cada autor, tratando dos seus assuntos particulares, eles comunicam uma mensagem que está unida. Então, quando nós lemos a Bíblia, por isso que é muito difícil, e eu confesso para vocês, que às vezes é complicado quando um irmão ou uma irmã chega para mim com um versículo da Bíblia, está passando por uma dificuldade, uma luta, um problema, e aí a pessoa chega e diz: pastor, eu estava em casa e abri a minha Bíblia e eu estava procurando um versículo, um texto que me ajudasse a acalmar meu coração, a ter esperança, a ter perspectiva de vitória, de conquista, de alcançar os meus objetivos. E aí eu encontrei esse versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu confesso, é para mim difícil poder ouvir isso e talvez não chegar para essa pessoa e dizer para ela: minha irmã, está certo, claro que Deus nos ajuda em todas as circunstâncias da nossa vida, mas esse não é o texto que você poderia usar, porque se você usar esse texto só para isso, você está pensando uma mensagem única e está relegando o contexto para o recanto, porque há um contexto aí, há uma fala, uma ideia, uma dificuldade do qual o apóstolo Paulo está falando, que não é a de que ele vai conquistar. A ideia de poder não é a ideia de conquistar coisas, mas é a ideia de poder passar por todas as lutas e tribulações, porque no meio das lutas e tribulações é o Senhor que me fortalece. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler e identificamos essa unidade de mensagem, Deus dizendo desde a criação, a queda, o projeto redentivo, Gênesis 3,15, o castigo, a promessa de um redentor, a promessa de alguém que viria para acabar definitivamente com todas as consequências da queda. A maneira como Deus vai revelando a iniquidade se instaurando na humanidade através do assassinato de Caim, sobre seu irmão Abel. Depois nós vemos todas as consequências disso, os crimes, a maneira como as pessoas se relacionam entre si, a quebra da harmonia, da unidade, da compreensão. Acabou-se tudo isso. A Torre de Babel como um projeto humano para se estabelecer a humanidade no topo e na independência de Deus. E Deus vai lá e abençoa a terra. Porque quando Deus espalha, Deus não está amaldiçoando, Deus está abençoando, porque o que Deus está querendo é que todas as nações saibam quem é Ele, por meio de um projeto dele, não por meio de um projeto humano, de unir a humanidade num lugar só. Noé, na sua arca, pronto para viver uma nova experiência, Deus virando uma chave. Ainda assim, havia um problema nesse projeto: o homem. Não há como ter restauração enquanto o homem, que é fruto daquele pecado lá do Éden, não obtiver por meio do próprio Deus restauração. Se não tem restauração, não tem
como o homem se livrar, e não tem como o homem reparar o seu pecado. Então, volta tudo na mesma. Terminou, acabou, volta todo mundo, começam a construir as famílias, a iniquidade volta novamente, tudo começa. E Deus vai trabalhando, desde o chamado de Abraão: farei de você pai de uma grande nação, e mais do que isso, eu abençoarei todas as nações por meio de você. E aí Deus começa um projeto, e o projeto de Deus é que por meio de Abraão se constitua uma nação no futuro, que vai ser chamada de Israel, que é o projeto particular de Deus para viabilizar um projeto universal maior, que é o de que Ele, Deus, seja conhecido de todas as nações. Como Deus é conhecido das nações? Por meio de Israel. Mas para que Israel seja essa luz e seja esse paradigma, seja esse modelo e exemplo para o mundo, alguns requisitos, algumas questões que precisam ser faladas. E é exatamente aqui, no processo de chegada na terra de Canaã, que na verdade, depois do capítulo 19, depois dessa fala de Deus, o povo vai passar 40 anos vagando no deserto. Então, qual é a proposta de Deus aqui? É que antes que vocês entrem na terra de Canaã, se constituam como povo, como nação, como gente, como pátria, como povo meu, no meio dessa gente da qual vocês vão conviver, é que vocês saibam exatamente quais são as minhas expectativas em relação a vocês. O que é que eu espero de vocês? Agora, é muito importante que você entenda que essas expectativas que Deus tem sobre uma nação chamada Israel, que, abrindo-se parênteses aqui, estava vindo agora para cá, eu achei, tem coisas que eu não sei ficar calado, e tem coisas que eu preciso aprender a ficar quieto. Porque toda vez que eu falo, é como se eu estivesse jogando um carimbo, assim, dizendo assim: olha, está vendo, eu não disse que ele era assim? Eu não disse que ele pensava desse jeito? Então, mas dessa eu não vou abrir mão dessa não. Essa eu vou dizer para vocês. Estava vindo agora para cá, quando estava chegando, tinha um carro enorme, com uma bandeira dos Estados Unidos, de Israel e do Brasil. Eu entendi a bandeira do Brasil. Eu até entendi a bandeira dos Estados Unidos. Mas eu não consigo entender a bandeira de Israel. E eu não sou antissemita. Eu não sou um propagador de ódio a Israel. Nós amamos, mas esse Israel de hoje não é o Israel bíblico. Essa nação israelita é extremamente secularizada. Eles não sabem, talvez nem da própria história bíblica. Às vezes a gente confunde um israelita, um judeu, com um judeu ortodoxo, né? Aí pegamos esse Israel que está sendo construído aqui e transportamos ele para o século 21. Não tem como transportar, irmão. Israel da Bíblia, esse Israel da Bíblia cumpriu o papel bíblico, o papel teológico, o papel social dele na história e no projeto de Deus. Ele cumpriu o seu papel. Nós os amamos e Deus tem planos para Israel? Tem, mas isso não tem mais a ver com a gente. Israel fez o que deveria ter sido feito. Deus usou Israel como Ele planejou usar Israel. Agora o projeto de Deus se chama igreja, povo de Deus.
Deus está, Paulo está escrevendo para os efésios, gregos, e ele está dizendo para os gregos, dizendo para os irmãos de Éfeso, Deus está purificando a sua igreja. Igreja. E a igreja de Jesus é composta de todos os santos espalhados na terra. Havia uma particularidade, uma intencionalidade, um projeto, mas esse projeto, ele cumpre o seu papel, porque Deus tem um plano de que por meio de Abraão, todas as nações sejam ou conheçam o Deus de Israel. Não marque essa bobeira, meu irmão. Não fique botando lá nos seus Instagram da vida, bandeira de Israel. Eu preferia que você botasse uma imagem de Jesus crucificado. A idolatria, eu preferia. Porque transformamos Israel num produto de idolatria. Mas isso é fruto de uma teologia fraca, irresponsável, preguiçosa, que não consegue sentar os crentes para ler Bíblia. Porque reproduzem o que escutam dos outros. Porque o líder tal disse. Porque o líder tal apareceu enrolado na bandeira. Porque eu fui na igreja de fulano e estava lá, no púlpito, a bandeira de Israel. É esquisito. Irmãos, é esquisito, porque você começa a ler a Bíblia, não dá para fracionar as Escrituras. A palavra de Deus conta uma história, uma meta-história, uma grande história, e você precisa se apropriar dessa grande história e perguntar como a minha história particular se relaciona com essa história. Como a minha história, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, como tudo isso se relaciona com esse projeto de Deus de restaurar todas as coisas. E aí eu vou para as Escrituras e vejo Deus trabalhando o tempo todo, produzindo, Deus encaminhando, Deus levantando profetas, Deus estabelecendo momentos, circunstâncias, situações, Deus levantando reis, tirando reis, Deus levantando profetas, tirando profetas. Deus incentivando nações a invadirem Israel, Deus levando Israel cativo. Tudo isso, todos esses acontecimentos, eles existem por uma única razão. Eles precisam chegar em Jesus de Nazaré, porque Jesus é a resposta. Porque em Jesus e na sua ressurreição se inaugura a nova humanidade. Portanto, todos aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se faz nova nesse novo momento histórico nosso. Por isso que como povo de Deus, e vocês vão ver isso, porque nós vamos, inclusive, dar uma dica aqui para os irmãos que estão, o tema do Conquistar é santidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que Deus pensa do que significa santidade. E o primeiro capítulo para falar de santidade, o primeiro livro para falar de santidade é Levítico. O que nós queremos é que você e eu entendamos essa dimensão da fé. Para que você e eu irmãos,
nós não transformemos essa experiência, seja do culto, seja do que for, numa coisa vazia, puramente religiosa. Precisa fazer sentido. Pertencer a Jesus e pertencer ao povo de Deus precisa fazer sentido. Eu preciso entender por que é que eu estou nesse negócio, porque dentre tanta gente Deus resolveu abrir a minha mente, o meu coração e me inseriu dentro desse negócio todo. Por quê? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar buscando qualquer outra coisa, mas de repente é Deus que invade a minha história e faz com que todas as coisas boas e ruins ganhem sentido a partir dessa relação e intimidade com Ele e com a missão dEle. Então eu deixo de procurar Deus como um interesseiro e começo a procurá-lo, a me envolver com Ele como um parceiro da sua missão. Quanto ao sacerdócio, Israel, portanto, tem vocação bidirecional. Sacerdotes como servos. Israel é um modelo de serviço às nações. Tanto interno, ele é um modelo de serviço interno, mas ele é um modelo de serviço para os de fora. Portanto, levando às nações o conhecimento das leis de Deus, como também não só trazendo às nações, mas indo até elas. Então, esse é o projeto de Deus para Israel. Eu quero que vocês sejam um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes. Então, o que nós iremos aprofundar hoje é o tema Nação Santa. É importante, antes de tudo, reconhecer que a santidade de Israel era algo para além dos rituais. Mais à frente, chegarmos na parte final dessa reflexão, nós vamos abordar o que é que significa ser santo. Ser santo não, porque essa expressão sequer aparece no singular. Essa ideia de santo no singular, que dá às pessoas a ideia de que elas são santas, praticamente não aparece. Porque a ideia de santidade sempre está voltado para a nação e povo. Sede santos. E a fala de Deus é para Israel. Fala para o meu povo. Fala para a minha gente. Mas para iniciar tudo isso, nós não podemos cair num equívoco. E qual é o equívoco? Que muita gente acaba utilizando a ideia da santidade como uma forma de colaborar com Deus no projeto dele. Qual é o problema que muitas vezes nós encontramos em algumas igrejas, em algumas conversas, em algumas reflexões e entendimentos teológicos, bíblicos, enfim. É que muita gente acha que ser santo é o que faz Deus agir em seu favor. Se eu sou santo, então Deus olha e diz, show, é assim, eu só vou fazer alguma coisa por você se você for santo. E a ideia de santo sempre nessa perspectiva ritualística, religiosa. E vocês vão descobrir que não tem nada a ver com isso. Por isso que o nosso primeiro tema é a redenção vem em primeiro lugar. E a redenção é o ato de Deus. A redenção é o que Deus faz e não o que nós fazemos.
Porque o que nós vamos fazer será resultado daquilo que Deus fez primeiro. Por isso, irmãos, olha só que coisa impressionante. No verso 4, ele diz: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de graça. Deus não precisa da sua religiosidade. Deus não precisa do nosso legalismo. Deus não precisa, para que Ele nos abençoe, que nós cumpramos primeiro um conjunto de regras, para que assim Ele possa agir a nosso favor. Deus não trabalha nessa perspectiva. Deus não abençoa a igreja se a igreja ela for mais santa do que outra. É Deus quem tira o povo do Egito. A única coisa que o texto bíblico afirma, e nós vimos mais ou menos isso lá em Gênesis 18, é que Deus ouve. Deus ouve o clamor do povo, porque a injustiça, o povo é escravo. E preste atenção. Preste atenção. Israel, enquanto escravo no Egito, não é um povo que adora a Deus. Havia 400 anos que esse povo sequer sabia mais quem era José, quem era Isaac, quem foi Abraão. Eles nem sabiam mais quem era. Esse povo já estava afeiçoado à religião egípcia. Muitos deles provavelmente já adoravam ao sol, já adoravam os astros, já tinham a sua religiosidade tomada por todo esse paganismo que existia na época. Provavelmente. Tanto é que quando eles chegam aos pés do Monte Sinai e Moisés sobe para receber as leis, Moisés passa muito tempo lá, o povo começa a se agoniar, o povo começa a se desesperar. E o que é que o povo faz? Vamos fazer uma representação de Yahvé. Vamos construir um bezerro de ouro. E o bezerro de ouro não era um outro Deus. O bezerro de ouro não era uma outra entidade religiosa, não. Era a percepção, o boi, a força, o poder. Era a visão que eles tinham da força. Então, se estava vendo raio, a gente não pode subir lá. Deus disse que a gente não pode nem colocar os pés no pé do monte, porque se nós colocarmos, nós morremos. Então vamos fazer alguma coisa, porque provavelmente com todos esses raios e trovões e com tudo isso que está acontecendo nesse monte, Moisés já morreu. Moisés já era. Então vamos construir um Deus, né? Vamos fazer a representação de Yahvé e vamos construir ele aqui para a gente. E esse Deus vai responder às nossas orações. E aí diz que Arão, que era sumo sacerdote, desesperado para não haver tumulto maior, pede às pessoas as suas joias, os seus ouros, e constrói um bezerro de ouro. Aí vocês lembram, né? O que é que acontece? Moisés fica sabendo, Deus disse: desce, 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 desce. Desce, porque essa gente não vale nada. Esse povo era um povo trabalhoso, mas foi essa gente trabalhosa e idólatra que Deus ouviu a oração e tirou do Egito. Eles não se tornaram santos para Deus agir.
Deus agiu por graça. Você percebe como tudo isso tem a ver com a obra de Jesus e com a obra da igreja? De um Deus que se revela como generoso. Antes de Israel estar ciente do que deveria fazer, Deus lembra do que ele fez antes. Todos nós devemos ter uma consciência de adorar e respeitar e honrar a Deus. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não faz nada por nós com base naquilo que fazemos para Ele. Nós fazemos para Deus porque temos um coração grato pelo que Ele fez por nós. Por honra. Por temor, por obediência, amamos ao Senhor, porque estávamos perdidos, desgarrados, ovelhas sem pastor, e Ele foi atrás de nós e nos encontrou, e diz o texto, Jeremias diz, que Ele nos amou com um amor infinito. Leia os profetas, Israel dando trabalho, sendo um povo teimoso, e Deus amando Israel. Oséias, o texto de Oséias, o livro de Oséias, a gente nem consegue se conter lendo Oséias, porque dá meio que uma revolta. Como é que Deus pede isso para Oséias? Jeremias, Deus diz, eu acho que é Jeremias ou Ezequiel, Deus diz assim, olha, eu quero dizer como é que é a minha relação com Israel. Minha relação com Israel é tão complicada, esse povo é tão ingrato, esse povo é tão obstinado à desobediência, que eu quero que você, profeta, mostre para eles como é que é o meu sentimento por eles. Aí o que Deus pede para o profeta fazer? Eu quero que a partir de agora você faça a sua comida cozida em fezes humanas. Pede para o profeta. Aí o profeta diz assim, Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu não posso me envolver com comida impura. Aí Deus diz o que para ele? Tá, tudo bem, não precisa ser em fezes humanas, faça em fezes de boi. Mas é mais ou menos Deus dizendo assim, é assim a minha relação com você, Israel. E era desse jeito que usava os profetas, viu? Às vezes a gente fica achando que Deus usava profeta para decifrar futuro. Deus usava o profeta para dizer qual era o sentimento dele em relação a essa gente. Obstinada, teimosa. A iniciativa da graça redentora de Deus é a realidade em que se baseia tudo que vem depois. A concessão da lei, a constituição da aliança, a construção do tabernáculo, a entrada na terra prometida, a vida que os israelitas agora vivem, eles a vivem pela graça de Deus. A ética bíblica, que é aquilo que nós devemos fazer, deve ser vista como resposta à redenção bíblica. Quem diz isso é Chris Wright, um livro, A Missão de Deus. A ética, o ser modelo para o mundo, o agir corretamente, o praticar as leis de Deus, é uma resposta nossa. É uma resposta nossa. Aquilo que Deus fez, a graça dele.
Deus não barganha com a gente, irmãos. Deus não nos põe no canto de parede e diz, só faço isso se você fizer aquilo. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus gracioso. Uma vez que você entende que esse Deus é um Deus de graça, nós precisamos partir para o segundo aspecto dessa relação ética redentiva, que é a ideia e o princípio e a verdade de que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Não há uma nação da qual Deus não é o dono. Não há um povo, uma gente da qual Deus não é o dono. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Está vendo todas as nações? Está vendo todos os povos? Vocês serão meu tesouro. Vocês serão a minha gente. Vocês serão aquilo do qual eu vou me dedicar. Essa aliança que nós fazemos. Mas você precisa só lembrar uma coisa. Sobretudo, eu quero que você entenda, Israel, que eu sou o Senhor de toda a terra. Você entende? Não, outra coisa, apesar do texto usar a expressão que os inimigos da luz, e o inimigo da luz, ele é o príncipe das trevas que atua no mundo, ele não é o Senhor do mundo. Ele é um intruso na vida, na realidade, no mundo. Quem é o Senhor é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Ele é aquele que está entronizado e governa sempre. E Deus está dizendo exatamente isso para Israel. Apesar da importância e lugar de Israel no plano de redenção, não há exclusivismo radical na relação de Deus com Israel. Não há uma radicalidade de Deus dizendo assim, todos esses outros povos não pertencem a mim, só vocês pertencem a mim. Não há essa radicalidade em Deus. Deus tem interesse por todas as nações, mas ao mesmo tempo fala da particularidade de Israel como posse dele. Então, Deus é o Senhor de todas as nações, mas Israel é o meio pelo qual Deus comunica às pessoas que Ele é o Senhor de toda a terra. Então, outro aspecto importante que devemos anotar é que Deus declara que Israel é o reino de sacerdote e nação santa. Irmãos, Deus tinha um plano, e o plano não era criar uma família, ou de uma família, criar um grupo de sacerdotes. Esse texto aqui, capítulo 19, essa expressão que Deus usa aqui no verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, essa expressão aqui é antes da constituição das famílias e do grupo sacerdotal. Então, qual era o plano de Deus? Era que todo o povo de Israel fosse o quê? Sacerdote. Deus queria que todos fossem sacerdotes. Todos. Não só Israel.
A implicação disso é que Israel viverá de forma muito exposta ao mundo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque a coisa começa a se relacionar com a gente aqui. Porque aqui começa a entrar o conceito de santidade. O plano de Deus não era que seu povo vivesse isolado e enclausurado, mas exposto às nações. Ter um povo santo é parte da missão de Deus às nações. Então vamos lá. Presta atenção aqui. Qual é o conceito que muitas vezes nós temos de santidade? De exclusividade aonde? Naquilo que fazemos. Então, como é que funciona isso para a gente? Tudo que acontece aqui dentro é santo, é ritualístico. Tudo que acontece aqui dentro está dentro da esfera espiritual. Tudo que acontece aqui dentro nos arremete a essa ideia de transcendência. Então isso é coisa santa. Entende? Então a ideia muitas vezes é de uma espécie de exclusivismo que não nos expõe ao mundo. Irmãos, se tem uma coisa para a qual a igreja existe, é ser uma comunidade para o mundo. Para o mundo. A igreja, Cristo não idealizou a igreja para a gente ficar preso dentro de quatro paredes. Cristo Jesus, não idealizou a igreja para que ficássemos discutindo qual é o ministério mais importante dentro da igreja. O Senhor não idealizou a igreja e não completou na igreja o seu projeto para que dentro desse espaço nós ficássemos disputando quem é mais importante. Quem faz melhor, quem faz mais, quem faz menos. Deus não nos colocou dentro desse espaço para que pudéssemos ficar disputando entre nós qual é o ministério que precisa ter mais investimento. Deus não nos colocou aqui dentro para que nós ficássemos aqui preocupados se as nossas estruturas correspondem à expectativa e à ansiedade da congregação. Não foi, irmão. Eu até ouso a dizer aos irmãos, se de fato Deus tinha projeto para que nós nos reuníssemos desse jeito aqui. Dentro de um prédio, todo mundo sentado, um atrás do outro, olhando para a nuca do outro. E às vezes eu até fico me perguntando, porque eu fico procurando esse modelo na Bíblia e assim, eu não encontro. Talvez, claro, a gente vai ter resposta. Historicamente, a igreja vai se constituindo, se estabilizando e se estabelece também. E ela encontra e ela absorve de algumas experiências religiosas de outros grupos, maneiras de se reunir, de se encontrar, de fazer as coisas. Não tem problema nenhum, tá bom, tá. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que isso aqui, esse formato, essas coisas que nós fazemos aqui, isso aqui não é sacralizado não, viu? Isso aqui não é o supra-santo ou o santo dos santos, lá do templo ou do tabernáculo, não.
Porque se fosse, é o seguinte, aqui era o Santo dos Santos, outro dia um irmão chegou e disse assim, eu vi uma música, eu vi esses videozinhos de Instagram, de TikTok, enfim, a pessoa lá colocando, dizendo, não se chamam mais o púlpito, né, de quê? De altar, agora é palco. Por quê? Porque na nossa consciência o negócio é meio que Antigo Testamento. Aqui é o Santo dos Santos. Porque se fosse para ser assim, só podia entrar aqui dentro quem fosse crente. E aquela área de fora era o átrio. Eram os descrentes. Então é o seguinte, aqui dentro só entra os crentes. Quem os descrentes que quiserem participar da nossa celebração, fique daquele lado. Porque aqui é o Santo dos Santos. Que é o Santo dos Santos. Aqui é o lugar santíssimo. E ali fora é o átrio. A gente faz isso? Não faz. Então, assim, não se apegue muito a essas coisas, não. Isso não funciona desse jeito. Porque o chamado de Deus é um chamado ao sacerdócio. E semana que vem nós vamos falar sobre, acho que semana que vem, não, mas daqui a 2 semanas, nós vamos falar sobre isso. 1 Pedro repetindo o que nós encontramos aqui em Êxodo 19. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tem ética, tem vocação, tem chamado, tem missão a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem tudo isso. Então vejam bem, para concluir, o sacerdócio de Israel, que está lá no verso Êxodo 19:6, ser um reino de sacerdotes, significa que Israel tinha a função de mediar a revelação de Deus ao mundo. Qual é a função de Israel? Israel precisa mediar a revelação de Deus para o mundo. Eles deveriam viver de tal forma que as nações pudessem ver a santidade e a justiça de Deus através deles. Gente do céu, como é que o mundo vê a santidade de Deus? Por meio da igreja. Por meio da igreja. A ética missional é, portanto, uma vida que convida outros a conhecerem o Deus de Israel. A nação santa não implica isolamento, mas uma separação moral e ética das práticas idólatras injustas das nações ao redor. Como é que isso funciona na prática? Funciona assim, ó. Na igreja eu sou santo, na igreja eu oro, na igreja eu leio a Bíblia, na igreja eu canto, na igreja eu levanto as mãos, na igreja eu canto as canções, na igreja eu escuto a mensagem, na igreja eu sirvo nos ministérios, na igreja eu faço isso e faço aquilo outro, mas no trabalho, aí é outra coisa. Na família, em casa, aí é outra coisa. Aqui eu estou dentro do templo do Senhor, cale-se todos os podes. Aqui é o lugar santo. Não. Na perspectiva do reino, todos os lugares aonde os pés dos filhos de Deus pisarem é lugar santo. Porque é a comunidade de Jesus chegando, invadindo todos esses lugares. Essa santidade é funcional. Ela capacita-os a cumprir sua missão de ser um povo distinto que aponta para o único Deus verdadeiro. Irmãos, ser honesto no trabalho, ser um bom aluno, ser um bom filho, ser um bom marido, ser uma boa esposa, não é apenas um ato de bondade nossa, de educação nossa, é reflexo do caráter de um Deus santo.
E vocês vão ver isso. Tem que dar tempo para eu fazer esse negócio. Já está terminando aqui. Então veja só. Você quer saber quais são as áreas funcionais da santidade? Aí é o seguinte. Se você é do tipo reteté, se você gosta do fogo, eu quero ver é você agora dando glória a Deus e rodopiando. Se você gosta da coisa experiencial, eu vou lhe dizer agora qual é a função, a funcionalidade da santidade. E em qualquer lugar que você for e ouvir, seja uma pregação, seja um estudo, uma escola bíblica, aonde você for, que você ouvir alguém falando sobre santidade e não estiver relacionado àquilo que Deus espera de Israel a partir de Levítico 19, então tem alguma coisa errada. Vamos lá para Levítico 19. Levítico 19. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vocês vão me permitir mais esse tempinho. Mais esse tempinho. Levítico 19. Eu vou ler o texto todo e depois eu vou só passar para vocês aqui o que cada um desses aspectos funcionais da santidade, como cada um deles está relacionado com essa ideia de ser um povo separado para Deus. Tá bom? Porque a ideia de santo é separado. Vocês foram separados para mim, para refletirem a minha imagem. Diz o seguinte: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou. Vamos lá. Dá para colocar, por favor, aí na transparência, Varão? Coloca aí. Transparência não, na projeção. Estou no Antigo Testamento. Vamos lá. Estou no Antigo Testamento. Põe aí, filhão, ó, Levítico 19. Pode colocar aí, Levítico 19. Vamos lá. Preste atenção. Irmãos, preste atenção nisso. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. O que é que ele deveria, Moisés, dizer a toda a comunidade de Israel? Leiam aí. Perfeito? Só que Deus vai fazer o seguinte agora, ele vai dizer: eu vou dar para vocês quais são os exemplos de santidade que eu espero de vocês. E ver se combina com você. Então preste atenção. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Continua. Quando fizerem a colheita da sua terra, irmãos, isso aqui é santidade.
porque vocês são separados, vocês não são igual aos outros povos, vocês são como eu. Então, como eu, Deus de vocês, quando fizerem a colheita da terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É santidade. Vocês serão diferentes quando vocês souberem acolher ao necessitado. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Você é dono de uma empresa, não retenha o salário do seu funcionário para gastar com os seus passeios e com as compras de roupa que você fez. Porque um povo santo não oprime, não amaldiçoem o surdo, nem põe a pedra de tropeço à frente do cego, mas temam ao Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará o Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Questões sociais: quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas durante 3 anos, porque as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano das suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Né? Aí, para os irmãos, só um parênteses aqui, para os irmãos que têm problema com a festa da colheita, minha defesa bíblica. Voltando aqui, irmãos. Onde é que eu estou? Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas das barbas. Eu não sei como é que os irmãos que dizem que não pode ter barba resolvem isso aqui.
Porque tem irmão que diz que não pode ter barba, né? Como é que resolve isso aqui, hein? Enfim, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Aí vamos lá, finalzinho. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro, preste atenção aqui. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que vive com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de peso honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e práticas. Pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Meus irmãos, não é fácil, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quem quer viver a experiência ao lado do Senhor vai aprender a viver tudo isso. Claro, irmãos, claro que as mudanças culturais são adaptadas aqui ao longo da história. Há uma necessidade extrema, enquanto o povo de Israel se constituírem como nação no lugar onde eles não conhecem. E Deus tem uma série de ordenanças que elas são baseadas na maneira como Deus vê os povos vizinhos. Como Israel responde à idolatria, ao paganismo das nações vizinhas, sendo separado. Vamos transportar para os dias de hoje? Como a igreja do Senhor se torna um modelo e um paradigma para o mundo, sendo igual ao seu Deus. Se não for assim, irmãos, se não for assim, vira religiosidade. E religiosidade mata, porque foi a religiosidade que levou Jesus para a cruz. Quem mandou Jesus para a cruz foram os líderes religiosos de Israel. E eles levaram Jesus para a cruz porque eles disseram assim: esse indivíduo está dizendo-se rei, ele fica fazendo barbaridade, curando o povo, mexendo com... Esse cara tem que ser crucificado. Esse cara está atrapalhando a gente, nós ganhamos coisas do Império Romano e ele está atrapalhando a gente. Religiosidade mata. Então, nós devemos seguir os passos do nosso Deus, como povo separado para Ele. Amém?